Nos deixe ser a geração que busca a sua glória. Nos deixe ser irmãos, nesses últimos anos o Senhor tem nos colocado grandes desafios como ministério, como igreja. E eu não sei se tem acontecido isso com você, mas o Senhor também tem nos exigido mais. Tem nos exigido mais compromisso, mais fidelidade, mais honra, mais dedicação. Quer dizer, Ele tem nos... Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas Ele tem nos apertado mais. Ele tem nos constrangido mais. E todas as vezes que Deus nos aperta mais, nos exige mais, é porque Ele está querendo ou está próximo de transicionar você. Todas as vezes que o Senhor te cobrar algo que Ele não te cobrava, ou te pedir algo que Ele não te pedia, você pode ter certeza que o próximo passo, o próximo acontecimento, Ele vai te fazer elevar de nível. Então, quando você se sentir apertado por Deus, se sentir exigido por Deus, saiba que o próximo passo, a próxima etapa, é você sair do ponto A e ir para o ponto B. Sair do X e ir para o 2X. Sair do lugar onde você vivia algo natural e começa a viver algo sobrenatural. E nós, como igreja, como ministério, e quando eu digo isso, falo como família, como aprisco, o Senhor tem nos exigido mais, nos solicitado mais, porque os próximos anos, a obra que o Senhor tem através de nós como igreja, ela é algo sobrenatural. Às vezes pode parecer raso aqui o que eu estou te falando, mas se você gravar na sua mente o dia de hoje, obrigado. Se você gravar na sua mente o dia de hoje, e daqui 10 anos você relembrar do dia de hoje, você vai saber o que eu estou te falando. Só que assim, pastor, você está me pedindo para eu ver algo que ainda não aconteceu. Fala para o irmão do seu lado, se chama fé. Grandes homens e mulheres de Deus que têm fé, eles não vão chegar naquele lugar, eles já estão naquele lugar. Amém? Quando você projeta coisas grandes para a sua vida, você precisa projetar, porque a Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele prospera. Amém? Então você, quando foi resgatado por Cristo, você se tornou uma pessoa nobre. Você se tornou uma pessoa agora dentro do reino de Deus, inserido no contexto de reino de Deus. Então o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele prospera. Então quando o Senhor nos leva para esse lugar de estar no futuro, mesmo estando no presente, isso é um exercício de fé. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nós como igreja, como ministério, temos um grande desafio para os próximos anos. É ser uma igreja relevante na cidade. Uma igreja que a cidade vai ser tocada por aquilo que o Senhor faz aqui nessa casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Você vai fazer parte disso? Porque é isso que eu quero. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está projetando. Eu não quero ficar de fora. E em Malaquias capítulo 1, versículo 6, eu quero ler com você um trecho. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Diz o seguinte, ó. Vamos ler aqui no telão. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor.
E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa, não está falando aqui hoje para nós só, para os pastores, para os líderes, porque a Bíblia fala que agora nós somos feitos reis e sacerdotes. Então todos nós estamos inseridos num contexto sacerdotal, amém? Então ele está dizendo, ó, diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Próximo, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria te falar uma coisa: nunca entregue os seus bens ao Senhor sem antes se entregar ao Senhor. Nunca entregue o seu recurso, o seu dinheiro na casa de Deus sem antes se entregar na casa de Deus. Porque corre o risco de você oferecer algo que não é genuíno, algo que não é completo. Deixa eu te falar, Deus não quer seu dinheiro, sabia? Deus, ele não quer seu dinheiro. Fala para o irmão do seu lado, Deus não quer seu dinheiro. Fala assim, o Senhor quer o seu coração. Irmãos, ele não quer minha oferta, meu dízimo, minha primícia, sem antes me ter. Porque quando eu sei que eu sou completamente do Senhor, automaticamente tudo aquilo que o Senhor me pedir, para mim vai ser fácil fazer. O grande problema de nós como igreja, às vezes, é que nós queremos tentar entender a metodologia de Deus quando se fala a respeito de dinheiro, de oferta, de dízimo, sem antes entender o significado do sacrifício de Jesus. Quem tem filho ou filha aqui, levanta a mão. Você daria a sua vida pelo seu filho, pela sua filha? Daria? Alguém chega lá para você e fala assim, ó, vai ter que fazer o seguinte, para sua filha não morrer, seu filho não morrer, você vai ter que dar a sua vida. Quem dá a sua vida aí? Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu estou à beira da morte, aí seu filho ou sua filha precisa morrer para eu viver. Você vai entregar sua filha ou seu filho por causa de mim? Não? Não. Agora Deus, ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Para quê? Para que você viva. Então é impossível você entender sobre entregar coisas sem antes entender o conceito de sacrifício. Porque quando você entende o conceito de sacrifício, aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que você tem se torna obsoleto, se torna pequeno. Então entenda, antes de você entregar o seu dinheiro, entregue seu coração. A Bíblia fala assim que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Como assim, pastor? Sabe como eu sei que você está colocando o seu coração? Quando o seu recurso, aquilo que você tem, também está inserido dentro do reino de Deus. E deixa eu te falar, não ache que trazer o seu recurso para a igreja é só isso que é obra de Deus, não é. Quando você trabalha, quando você preocupa com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, isso também é sacrifício, sim ou não? Você está sustentando a sua casa, sustentando a sua família, porque a sua família é o seu primeiro ministério, amém? Só que dentro de um contexto de reino de Deus, eu preciso saber que agora eu faço parte da família de Deus. E eu não sei se você já escutou isso, mas quando eu
quero almoçar na casa da minha tia. Às vezes a gente fica brincando e quando a gente vai de uma hora para outra almoçar na casa dela, aí eu falo assim para ela: tia, eu vou ir almoçar. Faz o seguinte, põe mais água no feijão. Quem já ouviu esse termo aí? Aí ela fala assim para mim: pode vir, porque onde come um, come dois. Onde come dois, come 10. Não é assim? Porque é família. Então quando eu vejo dentro do reino de Deus pessoas que não estão sendo alimentadas da mesma forma que eu estou, sustentadas da mesma forma que eu estou, eu não estou sendo família. Quando eu vejo que o reino de Deus não está sendo expandido, e eu tenho como fazer ele ser expandido, então eu não estou entrando e sendo inserido na família de Deus. Então não entregue o seu recurso sem antes entregar seu coração. Entenda isso. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Se você entender só isso, se você entender assim, eu sou filho de Deus, e um bom filho, ele é obediente. Se você entender isso, você não vai ficar questionando: mas por que eu tenho que entregar dízimo? Mas por que eu tenho que dar oferta? Mas por que eu tenho que entregar isso? Mas por que eu tenho que fazer? O filho, ele não fica perguntando, o filho só obedece o que o pai fala, e o pai fala conosco todo dia. Não vai precisar de ninguém vir aqui em cima e falar para você assim: tem um termo técnico para ofertar e dizimar. Olha, tem isso, tem... Sim, todos os conceitos e técnicas e entendimentos bíblicos, eles são necessários para você entender. Mas para obedecer, você só precisa tomar a decisão. Amém? Então, se você vai ofertar essa noite, vai dizimar, eu queria que você já pegasse a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos alguns desafios, como eu falei para vocês, como igreja, para os próximos anos. E nossos próximos passos, para quem não sabe, a gente adquiriu, os 2 terrenos do lado aqui. E pastor, para que é esse terreno? Esse terreno, irmãos, nós vamos construir uma escola mesmo, onde vai ensinar português, matemática, física, música. Nós queremos construir um complexo onde a gente vai atender as crianças e as pessoas. Queremos ter lugar onde as pessoas podem vir ser atendidas com psicólogos, psiquiatras. Queremos lugar onde as pessoas podem vir aqui comer. Queremos ter um lugar aqui onde as pessoas podem vir aqui fazer compras. Onde, sei lá, o quilo do arroz, o saco de arroz de 5 quilos está quanto hoje? Tá R$35. Onde a gente possa arrecadar e fazer um mercado onde a pessoa vem aqui e compra o saco de arroz a R$10. É para isso que nós queremos construir esse complexo. Não é para enriquecer a igreja, é para atender a cidade. E nós só vamos fazer isso, irmãos, com o nosso dinheiro. Não estou falando do seu dinheiro não, com o nosso dinheiro. Pastor, mas é impossível, porque é 5 milhões para construir parte do complexo. 5 milhões é muito dinheiro, irmãos? Sim ou não? Não é? Está com você esse dinheiro. Pastor, está comigo? Está comigo esse dinheiro. 5 milhões está com você. E deixa eu te falar, para você abençoar com 5 milhões, você concorda comigo que você tem que ter mais? Então esse dinheiro está na igreja, esse dinheiro está com você. Só que deixa eu te falar, quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Você quer que Deus te derrame grandes proporções de bênçãos? Comece a ser fiel hoje com um salário mínimo. Se você for fiel com um salário mínimo, Deus vai derramar os 5 milhões, vai ou não vai? Vai, irmãos. Vai derramar. Amém? Nós temos esse grande desafio. Nós temos, irmãos, até esse final de mês a gente tem que levantar aí pelo menos 15 mil reais para pagar algumas taxas que a gente tem que pagar desse terreno. A gente já deveria ter pago essas taxas, mas a gente não conseguiu todo o valor. A gente pagou só uma parte, tem a outra parte ainda. E quem está conosco há muitos anos sabe o tanto que a gente respeita e o tanto que a gente tem temor com o seu dinheiro, com aquilo que você coloca aqui na igreja. Irmãos, a gente demorou
A gente tem 13 anos de igreja, né? A gente demorou 11 anos e meio, quase 12, para a gente separar o pastor Wesley para a obra, porque a gente tinha medo de ser pesado para os irmãos. Então deixa eu te falar, a gente respeita aquilo que você faz na obra do Senhor. O dinheiro que você coloca aqui, a gente respeita ele. E deixa eu te falar, o pastor está na obra, mas daquele jeito, né, obra? É o básico do básico. Por quê? Porque, irmãos, a gente tem algo a cumprir. E nós vamos cumprir. Nós vamos chegar lá, porque o Senhor nos falou que nós vamos conseguir. Não importa como, mas nós vamos conseguir. Se você não se levantar, não se posicionar, o Senhor vai levantar as pedras. Amém? Eu não quero ser substituído por uma pedra. Senhor, nós oramos e abençoamos os teus filhos e filhas aqui essa noite. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos que entenderam, que sabem o propósito de ofertar, de dizimar. Te pedimos que o Senhor derrame bênção sem medida sobre aqueles que estão sendo fiel a Ti. Aquele que está sendo fiel a Ti, aquela que está sendo fiel a Ti, que o Senhor derrame sobremaneira bênção sem medidas. Ah, Deus, nós não queremos aqui falar ou discutir por 10% de recursos, não. Nós estamos aqui para falar da nossa vida, do nosso coração, porque nós entregamos o nosso coração a Ti um dia. Por isso clamamos e te pedimos: prospere os teus filhos e filhas que estão com o coração inserido no teu reino. Prospere sobremaneira, Deus. Que a empresa venha triplicar, quadruplicar os recursos que tem. Que os empresários aqui essa noite, as empresárias, o microempreendedor, aquela irmã, Pai, que está ali lutando todos os dias para desenvolver a empresa, que o Senhor derrame bênção sem medida nesse ano, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão vivendo de vendas, que possam, Senhor, sobremaneira, ó Pai, prosperar as vendas daquilo que está fazendo. Te pedimos isso, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor, de carteira assinada, que estão no CLT, prospere, Senhor, o patrão. Prospere, Senhor, a empresa que ela trabalha, para que ela seja promovida, no lugar onde ela está. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso. Não deixe faltar nada na geladeira dos seus filhos e filhas. Clamamos por isso, dê saúde, dê força, para que possamos batalhar e correr atrás dos recursos, em nome de Jesus. Amém? Você puder abrir sua Bíblia em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Todos encontraram, amém? Diz o seguinte, ó: estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará.
Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Espírito Santo, nós nos submetemos aqui à tua palavra, ao teu mover. Te pedimos que traga a nós a lucidez e a revelação da tua palavra, daquilo que vai ser dito aqui, que possamos ser edificados, possamos ser restaurados naquilo que você está ministrando em nós, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Todos nós, quando somos inseridos dentro do reino de Deus, dentro do contexto de vida onde Deus agora opera em nós, desde o dia que você entrou para o reino, aceitou Jesus, até o dia de hoje, você está em transformação, sim ou não? Você está em evolução, você está em restauração. E o que Jesus mais preserva, o que Jesus mais tem zelo, é por aquilo que Ele construiu. Jesus, quando Ele vem na terra, Ele não vem aqui para nos acusar, Ele vem aqui para nos salvar, amém? Só que Ele mostra para nós que, ainda estando na terra, ainda estando aqui vivendo nesse lugar, porque nós não somos daqui, nós viemos do Pai, nós viemos de Deus, estamos aqui de passagem, e um dia nós iremos embora, amém? Amém? Se você não vai embora pela forma natural, Jesus voltando, você também vai embora, e nós vamos voltar para a nossa pátria. Só que Jesus, Ele veio restaurar em nós, nessa terra, nesse lugar onde nós estamos vivendo, Ele veio restaurar em nós a forma que a Bíblia nos mostra de viver. Então sabe o que Jesus veio fazer em resumo? Ele veio falar assim para você: ó, pastor Wellington, é possível viver a vida de Deus estando na terra. É possível viver a plenitude de Deus vivendo na terra. É possível viver o reino de Deus vivendo na terra. Então quando ele, nesse episódio onde nós lemos aqui, onde ele chega no templo, porque esse templo aqui, ele foi construído após a saída do povo da Babilônia. O povo, durante mais de 60 anos, 70 anos, eles ficaram cativos na Babilônia. O povo de Israel ficou cativo, foi preso. E quando eles saíram do cativeiro, quando eles voltaram para a cidade, eles se encontraram com uma cidade toda destruída em todos os seus aspectos. A cidade destruída, os muros destruídos, o templo destruído, o altar destruído. E durante um período, aquela casa, durante 46 anos, o templo foi reconstruído. Depois Obadias, depois Esdras vieram para restaurar algumas coisas, mas durante 46 anos demorou para construir aquele templo. E Jesus chega, nesse episódio onde nós lemos, Jesus chega no templo e vê que aquele lugar está todo fora de contexto. Ele chega naquele lugar e vê que a casa de Deus, que era considerada a casa de Deus, está toda fora de contexto, tudo fora do parâmetro que Deus queria. E Jesus, ele levanta com uma ira, com uma justiça tão grande, que ele começa a destruir aquele lugar. Ele constrói uma corda e ele derruba tudo aquilo que os homens estavam fazendo lá dentro do templo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus é mestre em nos destruir. Jesus é mestre em destruir aquilo que você acha que está certo. Jesus, ele ama destruir aquilo que você acha que está certo. Por quê? Porque nós estamos em constante reconstrução.
Deus, quando Ele nos chama para ser inseridos no reino dEle, Ele vai nos dar parâmetros, Ele vai nos dar modelo, Ele vai nos dar um caminho. Então repita comigo: Jesus vai nos dar um caminho. Quando eu entendo que existe uma forma correta de ser edificado, então eu começo agora a andar dentro da planta de Deus. Porque o que Jesus queria? Jesus queria mostrar para eles que a casa de Deus não era um lugar de comércio, não era um lugar onde eu podia fazer o que eu queria. Existiam parâmetros bíblicos. Então Jesus, quando ele chega e ele se encontra com aquela bagunça, ele começa a destruir aquela bagunça, vai mostrar para eles: eu vou destruir isso aqui, em 3 dias eu vou reconstruir isso aqui. Só que Jesus não estava falando do templo físico, meu irmão. Ele já estava falando sobre algo superior. Ele já estava falando sobre você e sobre mim. Porque existem alguns estágios de reconstrução. Quando você aceita Jesus, olha que interessante isso. Quem já leu aqui a parábola da pessoa, do homem que construiu a casa na areia e a casa na rocha? Quem já leu ou já ouviu? Sabe o que é interessante? Que se você ler aquela passagem, aquela parábola, a gente estava até comentando isso no discipulado nosso na sexta. Se você olhar para aquela passagem, um homem construiu uma casa na areia. E deixa eu te falar, é fácil construir casa na areia? Não é. Aquele cara teve um esforço, ele teve um trabalho. Nós não podemos menosprezar o serviço daquele cara. Ele teve um esforço, ele foi lá. Imagina, se na rocha você tem que fazer um buraco, na areia você tem que fazer 3 vezes mais. E aquele cara construiu, quer dizer, aquele contexto, aquela história que Jesus conta, já é um contexto de pessoas que estão inseridas no reino. E deixa eu te falar, a partir do momento que você decidiu entrar no reino de Deus, você entrou em processos. Em processos. E às vezes, nesse processo, tentando fazer a coisa certa, você construiu a sua estrutura na areia. Você construiu a sua casa, o seu templo na areia. Você se firmou na areia. E deixa eu te falar, não fique triste porque você errou o lugar. Porque se você ficar triste, você não vai olhar por esforço que você teve. E deixa eu te falar, está tudo certo. Em alguns momentos da sua vida, você vai construir coisas achando que está fazendo certo, mas às vezes no lugar errado. E Jesus olha para esse seu esforço. Irmão, se você vê o começo da igreja, as nossas pregações, você cai duro de gargalhada. A gente tem algumas gravações que a gente fez quando a gente ainda era lá no milênio. Eu ouvindo as pregações minhas, eu falava assim, gente, eu não falei isso não é possível. Como que pode? Se você está muito tempo na fé, na igreja, você lembra quando você começou, você fazia e tinha atitude, você falava assim, não é possível que eu fazia isso. É ou não é? Só que deixa eu te falar, Deus não vai te cobrar por isso, Ele vai te deixar errar. O que acontece é que em determinado momento, o Senhor não vai permitir mais que você esteja numa estrutura que pode ser abalada. Ele vai cobrar de você, Ele vai falar, Diego, você precisa melhorar a estrutura que você está sendo construída. E aí, se você ler aquela parábola onde o cara construiu a casa na areia, a Bíblia fala que veio os ventos e as tempestades e deu contra aquela casa, não é? E derrubou aquela casa. E nós já falamos aqui na igreja inúmeras vezes sobre essa passagem. E às vezes a gente olha para aquela passagem e a gente acha que é o diabo que está indo contra a casa e derrubando. Pastor, nossa, veio o diabo e derrubou a casa que eu estava construindo, a casa estava na areia. Deixa eu te falar, não. Quando você lê e lá fala sobre ventos e tempestades, o vento fala do Espírito de Deus. Então o próprio Deus vai dar contra você e vai derrubar tudo aquilo que você construiu, achando que estava certo. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai falar assim, Diego, até hoje, até esse momento, você construiu a minha casa, você construiu a sua estrutura na areia. Eu vou derrubar tudo, Diego, e agora eu vou te mostrar o lugar certo de construir. O projeto você já tem, só precisa do lugar certo. E deixa eu te falar, Jesus, quando Ele
fala nesse momento aqui sobre o templo, que ele vai derrubar o templo e em 3 dias ele vai restaurar. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição, amém? Jesus, ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Só que ele também está falando de nós, está falando de mim e de você. Ele está falando de mim e de você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Vai destruir o que eu construí para fazer algo correto agora, novo, porque agora você é uma nova criatura, não é? Você agora é uma nova criatura. Todas as coisas velhas ficaram para trás. Hoje tudo está novo. É novo. Novo é novo, irmãos. Se você entrar num carro novo, até o cheiro é diferente, não é? Não é verdade? E você está novo. Você é uma nova mulher, um novo homem. Mas você precisa passar por alguns lugares. E eu queria que você caminhasse comigo pelo menos em 3 aqui, essa noite. Abra comigo em Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Fala assim, ó: chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Deixa eu te falar desse processo de reconstrução para que você seja o templo que Deus quer que você seja. Comece pela restauração do altar. Pastor, eu sou um local onde Deus habita. Sim, e nesse local onde Deus habita, você precisa de um lugar onde você oferece a sua vida para Ele. Sabe, não tem como eu me tornar a casa de Deus sem antes eu entender que eu preciso me oferecer a Ele, me entregar a Ele. Você viu aqui o tanto de holocausto, tanto de sacrifício? Sacrifício do dia, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, sacrifício contínuo, já viu? Por quê? Porque a nossa vida precisa ser restaurada. A primeira coisa é no altar. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu preciso adorar ao Senhor com a minha vida. Deixa eu te falar, adoração não é quando você vem aqui na igreja e levanta sua mão. Adoração é quando você está fora da igreja e você consegue glorificar o Senhor com a sua vida, com aquilo que você faz. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3 que nós somos carta escrita e lida. Quer dizer, eu sou a informação de Deus. Eu sou a informação de Deus. Eu sou o recado de Deus. Deus quer dar um recado para a humanidade. O que Ele faz? Gustavo, você é a carta escrita. Bial Gustavo. Então a sua vida precisa glorificar o Senhor. E deixa eu te falar, vai parecer coisas óbvias o que eu vou te falar aqui, mas a gente tem feito muito isso no meu discipulado. Nós temos falado de coisas óbvias.
com os meus discípulos. Eu tenho que falar de coisas óbvias. Como, pastor? Óbvias, como orar, jejuar e ler a Bíblia. Pastor, mas orar, jejuar e ler a Bíblia. Orar, jejuar e ler a Bíblia. De manhã, de tarde, de noite. Sacrifício contínuo, sacrifício do dia, sacrifício da noite. Parece ser óbvio, mas às vezes a gente não faz. Não tem como ser templo de Deus se você não tiver um altar levantado para Ele de dia e de noite. É impossível você ser templo de Deus se nesse lugar não é queimado o sacrifício. Parece óbvio, mas orar, jejuar e ler a Bíblia é difícil. Mas a gente não faz. Sabe, a gente tem voluntariedade, a gente tem disposição para fazer tanta coisa, pastor Welles, não é verdade? A gente tem disposição para fazer tanta coisa, a gente tem disposição para atender tantas pessoas, mas quando se trata de atender aquilo que é óbvio para Deus, eu não faço. Sabe, eu consigo perder tanto tempo vendo um filme, e deixa eu te falar, não é errado ver filme. Eu consigo ficar 2 horas assistindo o jogo do Santos contra o Bragantino e sofrendo para ganhar do Bragantino, sofrendo para ganhar do Água Santa, irmãos. O Santos está sofrendo para ganhar do Água Santa. Eu sou santista, por isso que eu estou falando do Santos, tá? Eu fico 2 horas ali sofrendo para ver o Santos ganhar do Água Santa, mas quando eu vou ajoelhar diante do Senhor, eu não consigo ficar 30 minutos. Não pode, irmãos. Não pode. E se você for corintiano, aí que você sofre mesmo, né? Vascaíno, Toninho. Nossa, o vascaíno sofre. O Flamengo não anda sofrendo, não. O flamenguista está feliz. Eu tenho 2 flamenguistas lá em casa. Misericórdia, irmãos. Nossa. Só Jesus. Caicó. Felipe, um beijo para você, querido. Tá mandado. Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se, pois em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Primeira coisa que você tem que entender: restaurar o altar de comunhão. Segunda coisa, você precisa criar uma proteção ao seu redor. Quer ser templo de Deus? Então Deus vai fazer o quê? Destruir o que você acha que era certo e vai construir no lugar certo. Só que Ele também sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te cobrar um altar de comunhão. É isso que Ele vai te cobrar. Um altar de comunhão. Só que Ele também vai falar para você assim, ó, o peão, dá uma protegida aí. Porque, irmãos, no processo de reconstrução, Neemias teve que pagar um preço alto. Para quê? Para levantar os muros. Nós vamos falar isso em uma outra hora, mas os muros, eles tinham repartições e eram construídos por portas. Durante toda a construção, portas eram levantadas, porta do peixe, porta da ovelha, isso, aquilo outro. Tinham várias portas. E esse muro, ele servia como um sinal de proteção. E o problema é que às vezes eu entro no reino de Deus, e agora com o conceito de ser templo de Deus, eu esqueço de me proteger. E, pastor, como que eu consigo construir essa proteção? Deixa eu te falar uma coisa: a igreja é um ambiente seguro para você errar. A igreja é um ambiente seguro para você errar. Pastor, eu estou permitido a errar? Não, mas você vai errar. Eu estou liberado para errar? Não, mas o erro é uma consequência de decisões. Erro é uma consequência de decisões. Decisões erradas.
Só que quando eu estou inserido no corpo de Cristo, quando eu estou inserido dentro de um contexto do corpo de Cristo, ali é um lugar seguro para me errar. Por quê? Porque eu vou ser exortado, disciplinado, mas também vou ser curado e vou ser transformado. Então quando você foge desse ambiente aqui, quando você foge das muralhas, quando você está fora do muro, você está desprotegido. Para ser templo de Deus, você tem que estar inserido aqui, porque é aqui que a Bíblia fala que o Senhor determina a bênção. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce a cabeça, a barba e a gola de Arão. Nesse lugar aqui, o Senhor, irmãos, determina a bênção. É nesse lugar aqui que você é abençoado. Por isso que nesses últimos anos o Senhor tem falado conosco. Esse tapete aqui vai me derrubar uma hora. É por isso que o Senhor, nesses últimos anos, Ele tem falado conosco sobre o discipulado. Por quê? Porque no discipulado você está sendo protegido, o discipulado você está sendo cuidado, o discipulado você está sendo ensinado, o discipulado você está sendo confrontado. Sabe por que muitos de nós não querem fazer parte desse discipulado, dessa visão? Porque nesse discipulado você vai ser exigido mais. Você vai ser exigido, você vai ser impelido a entrar num lugar que você não quer. Um lugar de evolução. Deixa eu te falar, a evolução ela é eminente quando você está dentro do reino de Deus. Se você está inserido num contexto do reino de Deus, se você quer ser templo de Deus, automaticamente você vai ser transformado e a evolução ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Sabe, irmãos, eu vou falar de coisas óbvias para você de novo. Se você não está inserido nesse contexto de confronto, de proteção, de discipulado, você não consegue evoluir em nenhuma área da sua vida. No seu casamento você não consegue evoluir. No seu trabalho você não consegue evoluir. Não, você não consegue. Agora, se você está inserido num lugar de proteção, onde os muros estão te cercando, você não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas o nosso contexto é o seguinte: se correr, o Senhor te alcança. Se você ficar, o Senhor te transforma. Então deixa eu te falar uma coisa. Entra naquilo que o Senhor está fazendo. Se você vivia uma vida boa no seu casamento, dentro das muralhas, você vai viver uma vida excelente. Se você tinha uma vida boa financeira, dentro das muralhas você vai ter uma vida próspera. Nesse lugar até a sua saúde é preservada. As muralhas. Terceiro, nós estamos partindo para o final. Abra sua Bíblia em Ageu. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1, versículo 14. Deus. Hoje nós tivemos reunião pela manhã, café em Maús. Irmãos, foi tremendo. O pastor Mauro trouxe uma palavra. E enquanto ele falava, o Senhor ministrava no meu coração. Ministrava no meu coração. E eu anotei tanta coisa do que o Senhor ministrou em relação ao que o pastor Mauro ministrou, que eu vou falar disso aqui no próximo domingo. Por que você não vai falar hoje, pastor? Porque eu quero que você venha domingo que vem, tá? Então a parte 2 é domingo que vem. Obrigado. O que nós vamos falar no domingo que vem vai dar continuidade àquilo que nós estamos falando aqui, que é a restauração do templo. Só que no próximo domingo nós vamos falar de coisas que você pode conquistar e acessar depois de se tornar templo de Deus. Fala, pastor, tem coisas, irmãos, escondidas, tesouros escondidos. Tem coisas sobrenaturais que você vai acessar só depois que você entender esse conceito que nós estamos falando aqui hoje. Então a parte 2, depois vai ter que mudar o título aí, Diogo. Tem que pôr aí, né, o novo tempo, parte 1. Ageu capítulo 1, versículo 14. Coloque de pé para a gente ler, por favor.
ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sabe, Deus me mostra que eu sou templo, destrói aquilo que eu construí achando que estava certo, mas me mostra também a forma correta de construir. Ele me pede um altar de comunhão com Ele. Ele me chama a fazer parte do contexto de reino, dentro dos muros de proteção que Ele tem. Só para te mostrar que quando você entender todos esses processos, e quando você olhar para trás e falar assim: Deus, o Senhor fez tantas coisas na minha vida. Depois que você passar por esse processo, Ele vai te mostrar que aquilo que Ele vai fazer no futuro é muito maior do que aquilo que você já viu. Ageu capítulo 1, versículo 14. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora pois, agora Deus chamando você, isso aqui é Deus falando com você, comigo. Agora pois, aplicai o vosso coração a isso o que? A reconstrução do templo, a edificação do templo da forma correta. Se você ler na sua casa Ageu é curto, são 2 capítulos, você vai ver que Deus falando através de Ageu sobre o templo. Quer dizer, ele vira para o povo e fala assim: vocês estão preocupados demais com as coisas que vocês estão construindo para vocês, mas a minha casa, ela está em ruína. É Deus falando isso em Ageu. Fala assim: cara, vocês estão preocupados, ou Gustavo, você está tão preocupado com aquilo que você quer para você está esquecendo da minha casa, do meu templo. Aí a gente olha aqui e acha que é Deus falando da igreja, não é? Você já deve ter pensado isso a vida inteira. Fala: minha casa está em ruína. Você fala assim: pastor, é porque eu não estou levando o dinheiro para a igreja, é porque nós não estamos construindo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte: você está preocupado com a sua vida, com a construção que você fez na areia, mas a minha casa está em ruína. A casa de Deus é quem, irmãos? Sou eu e você. Nós estamos preocupados com as coisas que quero conquistar lá fora, mas esqueço que a maior conquista que você tem é aquela que Deus te deu, que é a sua vida nova. Essa é a sua maior conquista. Você é o templo de Deus. E você não se preocupa em edificar o templo de Deus. É isso que Deus está chamando. Ele está nos chamando a nos preocupar novamente com onde Ele habita, que somos nós. E Ele fala que quando eu me preocupar e eu focar na minha evolução espiritual, na minha cura da alma, no meu posicionamento cristão, fala assim: cara, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não posso viver essa vida desgraçada que eu estou vivendo. Eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que sair do caminho de Emaús e voltar para Jerusalém. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida mediana, uma vida qualquer, e o que Deus está falando para nós é nos chamando a viver uma vida extraordinária nele. Mas para viver uma vida extraordinária em Deus, eu preciso me comportar e viver sabendo que eu sou templo de Deus, que eu sou casa de Deus. Deus não quer que você viva uma vida mediana, Ele quer que você viva uma vida extraordinária. Em todos os âmbitos da sua vida, uma vida extraordinária. Pastor, mas está faltando coisas em casa, eu estou totalmente endividado, tá? É porque até hoje você viveu o ordinário, mas Deus está te chamando para viver o extraordinário. Pastor, mas eu errei, não tem problema. Deus está falando o seguinte: eu vou destruir tudo que você fez, tudo que você construiu, que você fez de errado, eu vou jogar por terra, porque a partir de agora nós vamos construir algo novo. É isso que Deus está falando para nós. Uma nova estrutura, um novo lugar. Pastor, mas assim, eu estou vivendo hoje um momento bom na minha vida, eu estou vivendo um momento bom, sabe, eu estou na igreja há alguns meses ou alguns anos, e agora eu estou conseguindo ver algo que está dando certo e tal. Deixa eu te falar, o que Deus está falando para nós é dizendo que tudo que você viveu no passado não se compara ao que Ele vai fazer a partir de agora.
E no versículo 15 ele fala o seguinte, de Ageu 2: agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Quer dizer, você começou a construção, a restauração do templo da sua vida. Você olhava e falava assim, cara, eu tinha que pegar 50, mas tinha só 20. Ah, mas tá bom, normalmente tinha 20. Você ia lá, você precisava de uma cura, você ia lá, era curado, mas no mês que vem você estava com outra enfermidade. Você vinha na igreja, pedia para que o Senhor operasse no seu casamento, na sua esposa, no seu esposo. Ficava bom ali uns 90 dias, 6 meses, depois caía tudo de novo. Quando você decidiu a construir o templo da forma correta. E Deus está falando assim, ó: feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva. É Deus, meu, Deus fez isso aqui, tá? Em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. É Deus nos chamando, cara, volta. Faz direito. Para de ser meia boca. Para de ficar, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, meia boca. A Bíblia fala que antes de ser quente ou frio, porque o morno Deus vomita. É melhor ser frio. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Quando você entra nesse processo, Deus mostra para você o seguinte: dependente do momento que você está vivendo, no período da reconstrução, eu vou te abençoar. Você tomou a decisão de entrar e ser templo de Deus, fica tranquilo. Eu vou te suprir em todas as suas necessidades, até o templo ficar pronto. Você crê nisso? Tem que ter fé, você tem que ter fé, senão você não vai. Esquece, se você não tiver fé, você não vai conseguir. E quem tem pouca fé, pede para Deus que Deus te dá, a Bíblia fala. Então tem desfé, peça a Deus que Ele te dá. Tem que acreditar. Enquanto você está nesse processo, Deus vai te sustentar em todas as áreas. Por quê? Porque quando você conquistar e você olhar para o templo, você fala assim: oh, consegui. Foi difícil, mas eu consegui. Sabe o que Deus vai falar para você? Volta aí um pouquinho. No mesmo capítulo 2, no versículo 6. E aqui nós vamos encerrar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui um pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Quer dizer, Deus abalando, irmãos, Deus abalando, falando assim: vou destruir, Diego, essa casa sua aí está no lugar errado. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A gente está achando aqui que é quando ele voltar lá em Apocalipse, né? Não, não é. É agora. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala em Apocalipse que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Isso não serve para nós, porque a gente já vê, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, não é? Então o desejado das nações vai chegar para quem? Para nós agora. Eu fico inserindo as coisas que não é para agora.
e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe essa construção que você está fazendo aí, que você vai pensar assim: nossa, mas será que vai ser de Deus? Será que vai dar certo? Sabe o que Deus está falando? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa o que você já viveu no Senhor, não importa o que você já viu, o que você já ouviu, o que você já sentiu, a glória dessa próxima casa, dessa última casa, vai ser maior do que tudo aquilo que você já viveu. Tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já viveu, o que Deus está prometendo para nós, nesse entendimento de ser um templo de Deus e desse processo de restauração, que está prometendo para nós é o seguinte: depois que o templo estiver construído, você vai olhar, você vai falar assim: não, mas rapaz, antigamente era assim, assim, assim. Deus está falando o seguinte: a glória daquilo que eu vou fazer a partir daqui é muito maior de tudo aquilo que você já viu, porque essa é uma promessa de Deus. Então deixa eu te falar, vou te fazer uma pergunta. Você não sabe que você é templo de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Quem que é templo de Deus? Declara com fé aí. Levanta sua mão e fala assim: eu sou templo de Deus. Não é o meu não. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou em construção e eu preciso que o Senhor me ajude. Fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso evoluir nessa obra. Eu preciso crescer nessa obra. Eu preciso terminar essa obra. Fala: Senhor, eu preciso terminar essa obra. Eu preciso finalizar essa obra. Me ajuda, Deus, me ajuda. O Espírito Santo está ministrando no meu coração que algumas pessoas pensaram agora assim: é muito difícil, eu não consigo. Tem outras coisas que me impedem. Deixa eu te falar uma coisa: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E se você entender isso, você vai viver coisas que você nunca viveu até hoje. Espírito Santo de Deus, como ministra a tua palavra aqui essa noite, que as janelas do céu sejam abertas sobre nós. Nós clamamos isso. Abre as janelas dos céus, ó Pai, e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medida. Pedimos isso. Pedimos isso. Clamamos por isso. Somos um templo em construção, somos o templo em evolução. Por isso nos ajude, Pai, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude nessa caminhada em nome de Jesus. Não tem sido fácil, ó Pai, permanecer de pé diante das adversidades. A tua igreja tem lutado, nós temos lutado como indivíduos, temos lutado, ó Pai, para permanecer de pé. Ah, Deus, o justo ele sofre várias retaliações, mas em todas elas o Senhor os livra. Em todas elas o Senhor os livra. Por isso, como pastor dessa casa, Pai, eu abençoo os teus filhos e filhas e derramo sobre eles a unção, ó Pai, para que eles possam prosseguir. Assim como Neemias fez, entregou a espada na mão. A espada na mão. Nós entregamos aqui, Pai, a espada na mão para guerrear, mas também a palavra em outra mão.
que possamos estar atentos àquilo que o inimigo tem tentado fazer. Pai, nesse processo de reconstrução, Sanbalat tem levantado estratégias para destruir a nossa construção, mas nós declaramos agora e repreendemos as opressões, as resistências, ó Pai, as resistências. Nós repreendemos as resistências, os principados, as potestades que têm lutado contra essa igreja, para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir, para que ela possa atingir novos lugares, ó Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. Que os teus filhos e filhas sejam fortalecidos aqui essa noite, para que possam prosseguir nessa caminhada, levantar altares de adoração para Ti, levantar altares de adoração, entrar na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, ser protegido por esse muro, ser protegido por esse muro, para que no final possamos ver o templo edificado, o templo restaurado, para que a glória do Senhor desça sobre nós e possamos ter paz, possamos ter paz, possamos ter paz. Eu queria que você levantasse suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, levantar suas mãos e repetisse comigo e dissesse: Senhor, Senhor, essa noite eu te peço, me fortalece, me dê estratégias para que eu possa construir a minha casa na rocha, para que eu possa ser o templo de Deus, para que eu possa viver o extraordinário, para que eu possa sair do comum e possa viver o sobrenatural. Eu te peço, toca a minha vida, toca a minha mente, toca a minha casa, toca onde eu pisar, o meu trabalho, na rua. Me eleve, me leve a novos níveis, me conduza no caminho onde eu possa ser completo, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Nós vamos caminhar para esse lugar em nome de Jesus. Domingo que vem nós vamos terminar aquilo que nós começamos a falar aqui. E você vai ver que coisas sobrenaturais estão disponíveis para nós, depois que eu consigo acessar esse entendimento de ser templo de Deus. Nós vamos encerrar, mas antes eu não posso encerrar sem fazer esse apelo. Tem alguém aqui essa noite que fala: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou fala: pastor, durante algum tempo eu fiquei desanimado, fiquei distante e quero voltar a ser templo de Deus. Fala: senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor novamente. Tem alguém aqui essa noite? Se tiver alguém, levante sua mão, quero orar por você, quero te ajudar nesse processo. Alguém? Fala: pastor, eu vivi momentos difíceis, momentos de desânimo, mas eu sei que eu posso voltar, eu sei que eu posso entrar nesse lugar. Alguém? Não? Amém. Que o Senhor possa continuar ministrando na sua vida e falando com você durante essa noite, essa madrugada, durante essa semana. Ele possa falar com você. Lembrando que nós estamos 52 dias no projeto Neemias, 52 dias de oração. O pastor Mauro, a pastora Sônia, a irmã Tereza estão aqui das 5:30 da manhã até as 6:30,
orando nesse projeto Neemias. O que é o projeto Neemias? É exatamente o que nós estamos falando, reconstrução do templo. Se você tem disponibilidade de estar aqui nesses horários, venha, das 5h30 da manhã até 6h30, venha orar aqui conosco. E nesses 52 dias também nós nos propusemos a jejuar, de alguma forma. Então se você consegue, se você pode fazer jejum, faça. O jejum, irmãos, ele não é para ninguém, a não ser para você. Esse negócio de fazer, vou fazer o jejum para fulano, não existe isso, tá? Não existe, jejum é para você. Jejum é para que as coisas, a sua carne morra e o espiritual seja aberto para você. Amém? E também te lembrando que você precisa mergulhar nisso aqui, ó, a palavra de Deus. Então nesses 52 dias são dias de edificação. Amém? Glória a Deus. Terça-feira nós não teremos nossa aula, mas teremos oração. Das 18h30 até por volta das 21 horas nós estaremos aqui em oração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dia 8 de março vai ter o culto da Rede Mulheres, que vai ser um pouco diferente do que tem acontecido, vai ser mais dinâmico. Então as mulheres fiquem atentas, vocês não estão convidadas, não, vocês estão convocadas para o dia 8. Ok? Amém? Deus abençoe. Então é isso. Pai, nós te agradecemos por esse culto essa noite, pela tua ministração, pela tua palavra. Conduza todos seguros para casa, abençoe a semana de cada um, abençoe, Senhor, a família, a casa de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Até terça-feira na oração. Deus abençoe.